Seja muito bem-vindo ao treinamento especialista em perícia de fraude no consumo de energia elétrica. Eu me chamo Daniel Machado Duarte e vou ser o seu instrutor nesse treinamento. Você vai terminar esse treinamento sabendo como atuar como perito ou assistente técnico nessa área. Vai conhecer quais são os principais erros das concessionárias de energia. Vou te explicar como que são feitas as fraudes para economizar energia e também como que você pode ganhar dinheiro trabalhando online para todo o Brasil, sem gastar com equipamentos caros. Mas antes de começar, eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência e as estratégias que eu utilizei para chegar até aqui. Comecei no setor elétrico há 20 anos, após concluir o curso de eletrotécnica. Na época, era muito difícil trabalhar como técnico e a vaga que consegui, logo após me formar, foi trabalhar como eletricista de rede de distribuição. Pegava minha caminhonete, fazia plantão, subia em poste usando espora, fiscalizava fraudes em baixa e em média tensão. Logo após, eu passei em concurso público. Fui trabalhar na Copel, fiscalizando construções de usinas hidrelétricas. E com o tempo, eu fui percebendo que eu não estava completamente feliz. Foi aí que eu resolvi sair dessa zona de conforto e voltar a me desafiar. Abrir mão de um bom salário, tipo de alimentação, plano de saúde, previdência privada. Isso lá em 2014, quando eu fundei a Perícia Elétrica. Resolvi escutar aquilo que estava no meu coração. Hoje, eu tenho muito orgulho em dizer que nós já fizemos serviço para 12 estados do Brasil. Temos alunos dos nossos cursos de capacitação em todos os estados do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa primeira aula desse treinamento, especialista em perícia de fraude no consumo de energia elétrica. E agora nós vamos direto ao ponto. Vamos entender como que é trabalhar nesse mercado de perícia elétrica muito pouco explorado. Vamos conversar aqui sobre uma oportunidade que poucos profissionais no Brasil conhecem, onde técnicos, tecnólogos e engenheiros eletricistas, profissionais da área elétrica podem atuar. Vamos entender um pouquinho sobre as oportunidades. Cada vez que nós queremos empreender em algo, nós precisamos começar por onde? Pelo problema. É o problema que vai me dizer se eu tenho ou não capacidade de resolver aquilo, o quanto é complexo e se aquilo faz sentido para mim. Porque nem todos os problemas que existem eu quero resolver, ou eu consigo resolver. Alguns eu vou ter que pagar um preço muito grande e eu não estou disposto a pagar esse preço da mudança. Isso é extremamente importante. Nós vamos devagarzinho entendendo o que acontece quando a concessionária de energia, ela encontra uma fraude em um medidor de energia. Eu gosto de ver que tem muitas pessoas que falam, esse medidor aqui não existe mais, as concessionárias não instalam mais. Tem muitos desses equipamentos instalados e estão sendo substituídos gradualmente, e isso é uma grande oportunidade, porque cada vez que ele é substituído, a equipe da concessionária faz uma inspeção para verificar se existe uma não conformidade ou não. Então vamos entender como que são essas etapas para que a gente possa encontrar a oportunidade nessa área. Cada vez que a concessionária de energia faz uma inspeção, tem como base algo que surge através de uma análise crítica do histórico de consumo, por exemplo, que sinaliza um degrau de consumo, liga uma lâmpadazinha vermelha de maneira grosseira e ela fala o seguinte, olha, existe aqui um grupo de unidades consumidoras que nós precisamos fiscalizar. E ela pede para que aquela equipe de fiscalização vá até aquele local. Essa é uma das possibilidades. Também existem situações de mudança de tecnologia. Um medidor que era eletromecânico vai ser substituído por um medidor eletrônico. O fato é que, quando a equipe chega para substituir esse equipamento, ela faz uma análise nesse sistema de medição. Aqui tem uma foto minha, um pouco mais novo, isso lá em 2005 foi essa foto, na antiga SSU. Eu trabalhava exatamente fazendo esse tipo de atividade. Tanto atividade em baixa tensão, existem dois tipos de fiscalização, tanto em baixa tensão quanto em média tensão. Era poste de madeira, espora, ponto e pá, fincava a espora para poder subir nesse poste. Isso foi logo que eu terminei o curso de eletrotécnica, em 2004, eu fui trabalhar na antiga SSU e depois eu fui para a Copel logo em seguida. Quando a concessionária ela faz essa inspeção, ela emite um TOI, que é um termo de ocorrência em inspeção. Um documento que informa se o medidor foi substituído ou não, um documento extremamente importante, estratégico, para que a gente possa analisar uma situação como essa, onde existe uma cobrança retroativa, um termo popular, são multas. O cliente vai chegar para vocês e vai dizer, cliente da concessionária, olha, eu recebi uma multa aqui da concessionária e o que eu faço numa situação como essa? O valor da multa é 75 mil, 200 mil, 1 milhão de reais, o que eu faço? Me ajuda com isso. Quem vocês conhecem que trabalha nessa área? Essa é a primeira reflexão que vocês precisam se fazer. Tá? Por quê? A partir do momento que vocês não conhecem tantas pessoas que trabalham com isso, nós temos uma oportunidade. Pessoas têm medo de trabalhar com isso e muitas trabalham de maneira inadequada e com o tempo acabam desistindo. Quando ela retira um medidor, por exemplo, e esse medidor é enviado para o laboratório, quais são os cuidados que nós precisamos ter em uma situação como essa? Pessoal, olha só, o que acontece? A equipe foi no local, fez a fiscalização, pode ser que ela tenha identificado uma
suspeita de adulteração do medidor, ou então ela constatou em loco que esse medidor está manipulado. Por que suspeita ou por que constatação? Pode ser que esse medidor esteja ou estivesse com os lacres rompidos da caixa de medição, com os lacres que dão acesso à parte interna, e ela fez alguns ensaios, verificou que os lacres estavam rompidos e que existia um problema no disco arranhado, por exemplo. Nós temos o disco arranhado. Legal. O que acontece? Ela já retira esse equipamento, manda para o laboratório vai fazer um relatório em torno disso e vai validar essa informação. Agora, existem situações onde a equipe da concessionária ela nem sequer consegue identificar que o lacre está rompido. E aí, ela pega tanto o medidor, ela verifica que o medidor não está funcionando corretamente, pega o medidor, pega também os lacres, ela corta o lacre porque ela não consegue enxergar a olho nu isso em campo, coloca tudo no invólucro e manda para o laboratório, perfeito? Quais são os cuidados que vocês precisam ter nessa hora ao trabalhar com esse tipo de perícia judicial que depende de uma nomeação do juiz? Vocês vão precisar saber se o medidor está ou não na sua cidade. A gente vai aprofundar esses conceitos, eu só estou jogando algumas ideias para o alto nesse momento, tá? Só algumas percepções. Tá? Nesse momento, o que é mais importante é vocês entenderem que a equipe da concessionária foi até o local, fez a fiscalização, depois dessa fiscalização, ela retirou o medidor ou não, pode ser que tenha tido um desvio de energia antes da medição, sem que houvesse necessidade de adulterar o medidor, nem romper os lacres da caixa de medição, porque esse desvio era no eletroduto. Vamos considerar uma instalação elétrica em baixa tensão. Nós temos o postinho da unidade consumidora, lá em cima do poste tem uma rondana, onde vem o ramal de ligação da concessionária, tá? Depois do ramal de ligação, nós temos o ramal de entrada, que faz com que os cabos cheguem por dentro de um eletroduto, passem por dentro de um eletroduto e cheguem até a caixa de medição. Pode ser que esse eletroduto tenha sido quebrado e tenha sido feito um desvio naquele local sem que tenha sido adulterado os lacres da caixa de medição e o medidor. Nessa situação, muitas vezes, o medidor não é substituído. E é um tipo de perícia que nós podemos fazer somente com base nos autos do processo, sem ir até o local. Tá? Nós vamos aprofundando aqui, estou esticando o elástico aos pouquinhos. Nós temos uma segunda questão que é, pode ser que o medidor tenha sido retirado, enviado para o laboratório, mas hoje ele não esteja mais disponível. E aí nós vamos precisar analisar um relatório técnico que pode ser que seja muito pobre de informações a ponto de nós podermos, como peritos, conseguirmos concordar com o que a concessionária está informando. E nós temos que saber lidar com toda essa situação. Existe uma jornada que você vai entender no decorrer desse evento, o quanto é importante se dedicar. São coisas que a gente vai construindo ao longo do tempo, sem muita pressa. Existem situações onde os lacres são manipulados em campo e a equipe não consegue identificar, a equipe da concessionária. Existem situações onde o cliente ele recebe, né, uma planilha de cálculo, porque depois que o medidor ele é constatado pelo laboratório que houve uma ação intencional, a concessionária faz o quê? Um cálculo, informando quanto que esse cliente deixou de pagar de maneira retroativa. E manda uma carta para esse cliente, juntamente com esse memorial descritivo, informando qual que é o débito que ele tem em relação àquilo que não foi pago. O cliente, quando recebe aquilo, ele atribui o nome de multa por fraude, então, um termo popular, digamos assim. E nós precisamos saber orientar corretamente esse cliente quando ele recebe uma carta como essa. Esse aqui é um case de atendimento de um serviço que eu peguei na semana passada. Eu vou explicar esse case de atendimento aqui, detalhar, entre outros cases também. Só que isso aqui acontece por via extrajudicial. Percebam que, nesse momento, não existe um processo judicial. Isso é extremamente importante que vocês compreendam. Porque aqui tem muita oportunidade de ganhar dinheiro de maneira muito fácil. Muito fácil por quê? Você não precisa ter empresa, você vai assessorar um cliente de uma concessionária de energia que tem um problema. Qual que é o problema? Ele recebeu uma carta informando que tem um débito por conta de uma inspeção que foi feita e muitas vezes nessa inspeção ele nem sabia que aquele medidor que foi substituído era por conta de uma suposta irregularidade. E ele fica surpreso, muitas vezes, quando ele recebe uma carta no valor de 76 mil, como esse caso. Muitas vezes esse cliente alugou um imóvel, como esse meu cliente alugou um imóvel, e pode ser que essa adulteração tenha sido feita antes dessa locação do imóvel. Porque quando as pessoas alugam um imóvel, compram uma casa, elas geralmente pedem para ligar a energia elétrica e não pedem uma inspeção na unidade consumidora. Nosso trabalho é fazer uma análise imparcial e verificar, olha, aqui existem evidências que comprovam a irregularidade e aqui existem evidências que não permitem que
essa irregularidade seja atribuído ao cliente da concessionária, porque existem outras possibilidades também. É isso que nós fazemos na perícia. Dito isso, nós precisamos entender que existem dois grandes mercados. O mercado é quando eu me cadastro no tribunal, sou nomeado pelo juiz, posso atuar como perito ou como assistente técnico, se eu for contratado por um advogado que vai assessorar o cliente da concessionária. Geralmente, as concessionárias de energia do Brasil já têm o corpo técnico delas de assistentes técnicos e não contratam isso fora. Então, dentro do judiciário, nós temos essas duas possibilidades. Só que antes disso virar um processo judicial, tem uma etapa aqui muito importante, que é a possibilidade do cliente recorrer, dentro do período de 30 dias, àquela notificação de cobrança da concessionária, que é esse caso aqui. Tá? Então, nós temos aqui essa situação. Vamos perceber ali na carta que o cliente ele tem um prazo, ele está marcado em vermelho, tá? Caso ele discorde disso, ele tem até 30 dias para apresentar as contestações em relação a essa situação. E aí surge a grande questão, né? O que fazer para contestar? E tudo que eu faço tem a seguinte visão: estrutura compacta, baixo investimento e mobilidade, poder trabalhar de qualquer lugar. Alguns cases que eu vou apresentar para vocês são de clientes que eu atendi pela internet, é um mercado muito pouco explorado, e eu vou detalhar isso para vocês. Só para deixar claro essa oportunidade, nós temos aqui perícia judicial. Dentro da perícia judicial, no âmbito da área elétrica, nós temos aqui a perícia de fraude no consumo de energia elétrica, que tem a perícia judicial como possibilidade de atuação e tem também a parte de atuação como assistente técnico. Por exemplo, o cliente me procurou e falou o seguinte: Daniel, recebi essa multa aqui, no valor de R$76 mil. E agora, o que eu faço? Aqui nós temos a planilha de cálculo, que mostra o período de cobrança, os meses e o valor total. Ele manda isso aqui para você. Ele manda isso. E ele vai mandar também uma cópia do TOI, que é o termo de ocorrência e inspeção, o relatório do laboratório, que informa que o medidor foi violado. E se você olha e pensa, não, eu sei fazer isso aí. Eu sei qual que é o problema. Legal, parabéns, você está no nível mais avançado. Agora, a grande questão é como que você consegue clientes na sua cidade, no seu estado e em outros estados. Você precisa desenvolver uma outra habilidade que vai além da técnica. E aqui, voltando novamente ao contexto da montanha, nós temos que aprender a vender. Então, tudo que eu estou passando para vocês aqui não tem como base uma pequena coisa. Para que você possa ser um especialista em algo, você tem que ter resultado com aquilo. Para ter resultado, não tem como você ser bom em algo, querer ter resultado naquilo, se você não sabe vender. Porque se você não sabe vender, você não tem oportunidade de fazer trabalho. Se você não tem oportunidade de fazer trabalho, o que vai acontecer? Você é um bom na teoria. É como se fosse, às vezes, um professor que fala sobre empreendedorismo, quais são os melhores serviços que você pode oferecer na área elétrica, e ele não presta serviço. Está cheio de gente fazendo isso. Pessoas falando que tem que fazer e não fazem. Em todas as áreas. E talvez você esteja nessa situação também. Eu sei fazer. Não consegue cliente, não consegue remunerar. Então aí tem um problema. O problema é, cara, eu preciso olhar para as minhas falhas para entender o que eu preciso melhorar. Enquanto eu não olhar aquilo que eu estou errando, eu não vou conseguir melhorar. O que eu preciso entender? Para ser um especialista nessa área, eu preciso atrair cliente, preciso saber vender. Estou falando aqui de marketing, estou falando aqui de área comercial. Nós precisamos, quero fazer disso uma profissão? No meu caso, eu pedi demissão no concurso e fiz disso uma profissão. Fiz da perícia elétrica uma profissão. Tanto é que eu fiz da perícia elétrica uma profissão, me dediquei tanto que hoje tenho alguns treinamentos nessa área. Entendendo que essa é a minha profissão hoje, só que isso não me limita. Eu posso querer criar outras coisas ao longo do tempo. Então, quais são as coisas que estão te limitando hoje, te impedindo de criar uma nova profissão, e quais são os limites que você está colocando até mesmo para as coisas que vêm depois disso? Porque o fato é que empreender, e quando nós falamos em aumentar a renda, tá? Quem quer aumentar a renda ou quem quer empreender nessa área, tem um desejo maior, que é, eu quero ter mais tempo livre, eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar menos, eu quero poder trabalhar de qualquer lugar. E tá cheio de gente na internet para dizer, faz esse curso aqui que você vai ganhar 10 mil por mês, faz esse curso aqui que você vai ganhar 20 mil por mês, faz esse curso aqui que você vai ganhar 30 mil por mês. Caramba! Pô, eu pagaria 100 mil reais em um curso que me dissesse que eu vou ganhar 30 mil por mês e que vai ser fácil, entende? Tipo, sem muito esforço, trabalhando poucas horas, como existem muitas promessas na internet. A gente precisa entender que esse é o jogo e a gente precisa parar de ser bobo em relação a isso. Então, entender o mercado, entender que eu preciso me desenvolver, ter novas habilidades e competências para poder ter mais clientes é uma necessidade de sobrevivência. O que eu tenho aqui?
Um termo de ocorrência e inspeção. É o documento que é emitido pela equipe da concessionária de energia. E que muitas vezes vai ser o documento que o próprio cliente da concessionária vai entregar para vocês, falando o seguinte: Antônio, José, Eric, cara, dá uma olhada aqui nesse documento que eu recebi e veja o que você pode me falar sobre isso. Cada vez que nós olhamos um TOI, nós precisamos entender que é um termo de ocorrência e inspeção emitido pela equipe da concessionária, tem informações aqui importantes sobre o medidor. Aqui já nos diz que ele é um medidor que foi encontrado e teve um outro medidor substituído. Perfeito. Nós temos também informações sobre os lacres. Aqui na caixa de medição, a equipe que fez a substituição não informou se havia ou não lacre no local. Tampa do medidor plástico, o que é isso? Plástico é lacre? Não é? Tem muita gente ruim fazendo inspeção hoje em dia, sem qualificação, sem capacitação adequada, sem preencher esses TOIs de maneira adequada. Isso tudo pode ser que inviabilize, inclusive, uma cobrança por parte da concessionária. Esse caso aqui é de uma multa de um valor acima de R$240 mil. Nós temos uma observação no TOI, que foi informado por essa pessoa, que o medidor foi encontrado, medidor com furo na carcaça, e que não registra o consumo correto. Essa é a informação do TOI. Aqui nós temos a informação que a inspeção foi fotografada também. Essa é a segunda parte do TOI, do termo de ocorrência e inspeção. Agora, olhem só o seguinte, como que foi feito o relatório do medidor. Nós temos o relatório de ensaios. Nesse relatório de ensaios, nós temos as informações do equipamento, e aqui diz o seguinte: circuito de tensão danificado, selagem normal. Opa, selagem está correta. Então, nós temos aqui carcaça furada. Carcaça furada. Então, carcaça foi furada e circuito de tensão foi danificado. Só que olhem só as fotos que foram colocadas nesse relatório técnico. Pensem o seguinte: com base no que está sendo informado, é possível comprovar esse tipo de irregularidade? Olhem a foto do furo que foi colocado. É possível identificar que esse furo está associado a algo que gerou um problema nesse medidor aqui e que esse problema provocou a queima do circuito de tensão? Isso é o que nós precisamos analisar de maneira muito fria, porque tem muita fiscalização sendo feita de maneira inadequada no Brasil. Tem muitas pessoas forjando fraude, tem muitos rumores de que pessoas ganham comissão por fraude encontrada, e algumas concessionárias têm até mesmo terceirizado esse tipo de atividade de inspeção, pagando mais por fraude, e o dono da empresa, às vezes, né, paga mais. Tem rumores nessa linha, nós precisamos fazer sempre uma análise muito imparcial. Do tipo, cara, peraí, você está no laboratório, você está fazendo um relatório técnico, cara. Como é que você vai mostrar isso aqui? Olhem só essa situação. O que nós temos aqui? Um medidor. Se o cara vai fazer um relatório técnico, cara, tira foto desse lado, tira foto desse lado, tira foto desse outro lado, mostra o problema, coloca alguma coisa apontando na direção do problema, dizendo, ó, cara, o problema é isso aqui. Só que, se não tiver nada detalhado, o problema está no borne do medidor. Como é que o problema do borne provocou a queima de tensão? Tudo isso nós precisamos levar em consideração. Imagine a seguinte situação. Vocês vão receber diversos documentos que pode ser por via judicial ou dentro do prazo de 30 dias, que é o prazo de contestação que o cliente tem a partir do momento que ele recebe uma carta com essa suposta irregularidade. Percebam que não dá para o perito, em uma situação como essa, atribuir esse furo a algo que provocou a queima de um circuito de potencial. Nesse caso, o que nós precisamos fazer? Ir até o laboratório, pedir para a concessionária, olha, concessionária, cara, cadê o medidor? Está armazenado? Legal. Me mostra aqui esse medidor, e aí vocês indo até o laboratório vão poder constatar ou não essa situação. Agora, vamos supor que a concessionária tenha perdido o medidor. O que você faz numa hora como essa, numa situação como essa? Esse é o tema da nossa segunda aula. A gente vai aprofundar isso na quinta-feira, tá? Nesse momento eu quero ficar um pouco mais na etapa anterior, que envolve o que nós podemos fazer para um cliente ao encontrar esse tipo de problema. Quando o cliente é notificado, outra coisa que nós precisamos olhar é o seguinte:
quantos meses está sendo calculado a irregularidade dele. Nesse caso aqui, o prazo de cálculo da irregularidade é de 35 meses. O prazo máximo é de 36 meses, desde que seja identificado o início da irregularidade. Perfeito? Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Agora, nós vamos levar em consideração a seguinte questão. O prazo máximo, o prazo máximo é 35 meses, 36 meses. Só que, se ele não identificar o início da irregularidade, nós temos uma redução de prazo que pode cair de 6 para 36. Ou seja, o valor cobrado pode cair para um patamar de aproximadamente 17%. Para uma multa de, vamos supor, R$1 milhão, pode cair para um patamar de 170 mil. E aí nós temos também uma grande oportunidade para atuar como assistente técnico e fazer um excelente trabalho em relação a isso. O prazo máximo é 36 meses, e aí, sendo comprovado a irregularidade e não identificando o início da irregularidade, o prazo é de 6 meses, ok? Então, bem tranquilos em relação a isso. Vamos lá, avançando um pouquinho mais aqui nos cálculos. O que o cliente recebe, ou recebeu, melhor dizendo, nesse caso, foi o valor dessa cobrança aqui. Agora, imaginem a situação. Quem vocês conhecem hoje, na cidade de vocês, que poderia contestar esse tipo de cobrança? Quem vocês conhecem na área elétrica que tem conhecimento sobre isso, na região de vocês? Lembrando que vocês podem ter clientes em várias regiões do Brasil. O que eu fiz nesse caso? Nesse caso aqui, o que eu fiz foram os quesitos técnicos. Uma oportunidade, um case de atendimento, vou mostrar outro para vocês que gerou uma receita bem legal e é um problema bem bacana também. Deixa eu pegar esse case número 2. O cliente informou que recebeu uma multa de R$76 mil. Tempo para fechar a negociação. A conversa começou com ele, tipo, 11 horas da manhã. 17 horas, ele já tinha aprovado. Quais foram os problemas aqui nesse caso? A concessionária de energia errou e muito. Prazo de cobrança, 6 meses. Valor da multa, 76 mil. Cálculo do consumo revisado está errado aqui. Porque eles utilizaram aqui, como critério para revisão de consumo, eu vou mostrar aqui para vocês onde é que está. O critério para revisão de consumo foi por meio de carga desviada. Aqui está o erro, ok? Eles usaram esse critério, eu vou explicar isso no decorrer. O critério adotado foi por meio de carga desviada. E com isso, eles cobraram 6 meses, porque eles não identificaram o início da queda de consumo, que é o início da irregularidade. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Olhar o TOI aqui. No TOI tem a seguinte informação. A equipe da concessionária foi lá no local e tal. Isso em março desse ano. O TOI é extremamente importante. Vocês começarem a aprender a olhar o TOI. Perfeito? O medidor foi encontrado, foi substituído, foi instalado outro equipamento. Não tinha informações de selagens na caixa de medição. Tinha lacre encontrado aqui, encontrado ou retirado na tampa do medidor. Aqui nós não temos informação de lacre. Fala que o medidor foi violado. Aí a equipe da concessionária falou que fotografou e aqui tem o erro. Qual que é o erro que nós temos aqui? Aqui nós temos a informação de que deve ter a descrição do equipamento. Descrição do equipamento é diferente de corrente elétrica. Ok? É diferente de corrente elétrica. Isso aqui é 35 amperes, IA 35 amperes, IB 20. Por quê? Nós temos a seguinte situação. Essa corrente é a corrente total ou ela é uma corrente de desvio, uma corrente parcial? Não está clara. Fora isso, o que foi feito na planilha de cálculo? Eles pegaram essas correntes e o cara lá que faz o cálculo, ele chutou um tempo. Por quê? Ele calculou um consumo a partir do momento em que ele tem somente um valor de corrente. Só que ele não sabe qual que é o tipo de equipamento. Ele também errou nisso aqui, lá da pessoa da concessionária de energia. E aí fez o quê? Com base naqueles valores de corrente, usou um critério inadequado
com base na carga desviada e atribuiu aquelas correntes chegando em um valor de consumo, só que sem nenhuma justificativa. Com base nisso, nós temos o quê? Uma oportunidade de mudar o critério, reduzir bastante. O valor dessa cobrança aqui é extremamente alta. Esse case aqui, eu vou continuar detalhando esse case para vocês no decorrer. Aqui no medidor mostra que ele teve um furo, no laudo do laboratório fala que teve um furo na base e que o problema foi na fase B, somente na fase B. Vamos lá, então aqui nós já entendemos que o critério está errado, depois a gente vai entender o que a resolução fala sobre isso. Vamos perceber aqui que o incremento de consumo de energia elétrica ele é muito pequeno. Isso aqui que está em vermelho foi antes da troca do equipamento. E depois, em verde, aqui para cima, a partir do mês de abril, foi quando foi substituído o equipamento. Aumentou da faixa de 1.800 e pouquinho para 2.700 e pouco o consumo em quilowatt-hora. Foi um pequeno incremento. Só que esse pequeno incremento, quando foi calculado lá, foi colocado um valor extremamente elevado porque a pessoa chutou ao colocar aqueles valores de corrente. Ela pegou correntes, atribuiu um tempo, chutou e não percebeu que ficou muito acima. Então, existem vários critérios que vão justificar isso tudo. Esse documento aqui foi o documento enviado para ele. Então, ele assina, porque eu não sou procurador, tá? Não tinha procuração para poder fazer. Então, eu fiz como se fosse uma carta para que ele pudesse entregar essa carta para a concessionária de energia. E nessa carta nós estamos questionando a cobrança da concessionária de energia através do quê? Do profissional que está apoiando ele. E aqui tem o quê? Toda a contestação, que é esse parecer técnico. Foi solicitado o cancelamento integral dessa cobrança. Também foi solicitado que fosse apresentado provas técnicas que demonstrassem um ato intencional, ou seja, que não tivesse sido algo que ele fez. Aqui tem assinatura digital, mandei para ele assinado digital o PDF. Ele vai entregar como representante legal o titular da unidade consumidora, e isso tudo emitiu uma RT aqui e gerou uma receita de R$ 2.500. Nós vamos depois, já na próxima aula, entender o que está previsto na resolução e o que pode acontecer em uma situação como essa. A concessionária de energia tem 30 dias para dizer se aceita ou não. Só que pode ser que ela diga o seguinte: olha, não aceito. Aí eu vou cobrar o quê? Um outro tipo de serviço, que é uma atuação como assistente técnico, quando isso virar um processo judicial. Só que ainda não virou um processo judicial e a concessionária já entendeu, a partir do momento que ela recebe uma carta como aquela, um documento como aquele, que, cara, olha, nós fizemos coisa errada aqui. Nesse momento, ela pode tomar a decisão de rever o que ela fez, e é bem provável que faça isso, para evitar gastar mais lá na frente no judiciário. Só que muitas pessoas não sabem disso e acabam pagando de maneira parcelada, porque a concessionária vai lá e fala: não, tudo bem, você tem esse débito, parcela aí tantas vezes, vai perder de vista e tal. A pessoa vai lá, humildemente, por falta de conhecimento, acaba pagando por isso. Sendo que o valor cobrado muitas vezes está inadequado, ou então foi uma ação de má-fé por parte de uma pessoa que forjou uma irregularidade, sendo que não tem uma irregularidade. Obviamente que tem muita irregularidade no Brasil. E se você quer se especializar nessa área de perícia judicial e extrajudicial, eu te convido a conhecer os nossos treinamentos aqui da Perícia Elétrica. Agora veja o que a engenheira Kátia fala desse curso. Oi, bom dia, eu sou Kátia Zelasco, engenheira eletricista. No final do ano passado me inscrevi no Projude, né, como perita, para diversificar, né, os itens da minha profissão. E não é que eu fui, no começo desse ano eu fui intimada. Aí encontrei na internet a perícia elétrica e me inscrevi no curso. Cara, quando me inscrevi no curso, logo depois veio uma mensagem inclusive eu tinha né, pesquisado, vistoriado a página, assistido um videozinho que tinha lá, né, lido o blog da página, e aí eu vi que o Daniel era um dos professores, né, enfim. E aí ele me mandou mensagem. Falei, gente, é golpe, né? A mensagem né, do professor do curso lá. Falei, vou fazer uma pergunta para ver se ele me responde. Não é que ele me respondeu, eu fiz uma pergunta específica. Gente, então, assim, pode confiar
Aí já me inscrevi lá pro de ressarcimento também. Hoje eu já estou inscrita em quatro perícias, e fui intimada. E tô fazendo um laudo, né? Que tô em casa hoje, tirei o dia para nem fui para minha sala, que eu tenho uma loja, nem fui para minha sala, tô aqui em casa escrevendo e seguindo a orientação, porque eu tenho que entregar esse laudo, seguindo a orientação que o professor me deu ontem à noite, foi, né? Imagina, isso era 9 horas da noite, mandei mensagem e tirei uma dúvida com o professor Daniel. E tô terminando de escrever o laudo ali com a orientação dele por uma parte de cálculo. Então, pode confiar, os caras são show de bola. Eu até, porque quem que dá, né? Quem que é um grande diferencial? Quem que faz, né? Dá o curso, você compra um curso e o cara ainda te orienta pelo WhatsApp. Nossa, os caras são show de bola. Entrando no site, é só digitar no Google Perícia Elétrica, você vai conhecer todos os nossos treinamentos. E temos também os nossos treinamentos de perícia judicial. Um deles é o de fraude no consumo de energia elétrica, relacionado ao tema que nós estamos conversando. O outro é o curso de perícia de ressarcimento de danos a equipamentos elétricos, uma área que tem uma grande demanda no Brasil. E temos um treinamento de perícia judicial. São 3 cursos na área judicial. No curso de fraude no consumo de energia elétrica, você vai aprender comigo como atuar como perito judicial ou assistente técnico. Esse treinamento é ideal para quem está começando agora e também para peritos que já têm experiência e querem aumentar ainda mais os seus resultados. Você, ao fazer esse treinamento, vai ter contato direto comigo, vai poder participar da nossa comunidade. E por que vale a pena fazer esse treinamento? Foi feita uma análise pelo Conselho Nacional de Justiça. Em um período de 4 anos, eles identificaram que aumentou em 76% o número de ações judiciais envolvendo o consumo de energia. Isso mostra o quanto esse mercado é promissor. Só em 2023 foram 229 mil processos. Olha o tamanho desse mercado. Aqui nós temos as opiniões de algumas pessoas que fizeram esse curso. Alunos nossos que deixaram os seus comentários sobre como foi a experiência deles fazendo esse treinamento conosco. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, aqui embaixo tem um link com as informações desse treinamento. Nosso trabalho aqui é julgar se o que está sendo feito está em conformidade ou não com as resoluções da ANEEL. Lembrando que, se você quer ser um especialista em algo, você precisa se dedicar para isso. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o que mexeu comigo aí fazendo esses cursos que o Daniel propõe. Eu adorei assim, a questão, a parte técnica é fora do comum, né? Só que o que mais me chamou a atenção foi não só a parte técnica, porque como ele mesmo diz, a parte técnica é apenas 30% de todo o seu negócio. Então, ele abrange muito mais do que só a parte técnica, ele abrange toda a parte, dicas de marketing, dicas de abertura de contato com o cliente, de como abrir uma empresa, de como você tem que ter várias coisas na empresa que você não é só o seu conhecimento técnico, né? Como o engenheiro sai fazendo por aí. E mais ainda me chamou a atenção a questão do que ele comentou sobre a inteligência emocional, né? De ser uma coisa que se você não tiver muito forte, muito definido, você não dá continuidade, né? Você faz e para, ou perde tudo. Isso aí, assim, além de vestir o chapéu, né? Me mostrou que eu tinha que procurar, além da parte técnica, eu tinha que procurar mais coisas. E realmente eu fiz isso e fez toda a diferença na minha vida, tá fazendo toda a diferença na minha vida. O mais importante que eu vejo no que ele fala, que ele apresenta, né, do que ele demonstra na vida dele, né, é você ter um propósito. É você saber o porquê você está vendendo esse produto, por que você quer trabalhar na área de engenharia, por que você quer trabalhar com isso. Isso aí foi assim a maior ficha que caiu na minha mente a hora que ele começou a falar sobre isso, e eu vi que realmente eu tinha esse propósito, eu só não tinha essa força dentro desse propósito, eu não sabia exatamente qual era, mas que me fez assim sair do chão e sair correndo atrás do prejuízo do tempo perdido que eu tive, entendeu? Então vale a pena
procurem, façam os cursos, acompanhem, assistam os vídeos, os blogs dele, tudo. Ele dá uma noção assim do que você tem que ser como empresário e como um ser humano de quem trabalha com engenharia. Vale a pena.